Olá, pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do Advocacia em um Minuto. Eu sou Ana Carolina Almeida e aqui nós vamos compartilhar o direito de uma forma fácil e simples para vocês. Antes de começarmos, eu quero que vocês sigam o canal tanto no YouTube quanto no Instagram, dê o seu like, que é muito importante para nós. Hoje nós temos o prazer, a honra de receber um casal especialista em sucessão patrimonial e hold, a doutora Priscila Ciliani e o doutor Pedro Vanderlei. Sejam bem-vindos, doutor Pedro e doutora Priscila. Eu quero que vocês falem um pouco sobre você, sobre como vocês chegaram nessa especialidade. E já antemão agradecendo a presença, que é muito especial ter vocês no primeiro episódio do Advocacia em um Minuto. Oi, olá pessoal, tudo bom? Primeiro, Ana, obrigada pelo convite de estar aqui nesse primeiro episódio. Para mim é uma honra imensa. Bom, meu nome é Priscila Ziliani, eu sou filha e neta de produtor rural, sou advogada, especialista em planejamento patrimonial, através também do Instituto de Holding Rural, e eu trabalho junto às famílias rurais aí na busca da preservação e proteção do legado. Show, muito bom. Tudo bom, Carol? Eu sou Pedro Vanderlei, me apresentando aqui. Trabalho, assim como Priscila comentou, na área de planejamento patrimonial, principalmente com a ferramenta da holding familiar para evitar inventário, evitar custo patrimonial, evitar pagamento de imposto desnecessário, evitar inclusive a perda de patrimônio, perda de qualidade de vida da família. Basicamente é isso aí que a gente busca. Doutores, então eu vou começar já com a pergunta que todo mundo quer saber, o assunto que todo mundo comenta. O que é uma holding? Esse instituto tão falado, mas às vezes que traz tanto medo, né? Para tanto os produtores como os clientes, a sociedade em geral. E eu queria que vocês falassem o que é a holding. Maravilha, doutora. Começamos com o pé direito aqui. Bom, o que é a holding? Holding é um sistema de planejamento patrimonial, aonde a família, né, a família tanto empresária quanto rural, ela pode utilizar para vários benefícios. Um deles é para evitar o processo de inventário e o dano que esse processo de inventário traz para toda a família, os efeitos que ele traz. Outros pode ter benefícios em aluguéis, benefícios em impostos como arrendamento, tem inúmeros benefícios que a holding traz. Segregação de risco, proteção do patrimônio contra revés financeiro, contra genros e noras, enfim. Ela é feita na didática da família. Eu costumo dizer, doutora, que ela é feita no polegar da família, porque cada holding ela tem a voltagem produzida especialmente para o intuito daquela família, para a vontade da família. Isso, exatamente. Até complementando um pouco do que a Priscila falou aí, quando a gente pensa em um sistema de holding familiar, para evitar pagamento de imposto desnecessário, perda patrimonial, a gente sempre busca o desenho de um sistema de holding familiar específico, como a Priscila comentou, aí, no polegar da família, na digital da família. Ou seja, a gente sempre procura que aquilo ali seja algo extremamente personalizado para aquela família, para aquelas vontades, para aquele desenho patrimonial, para aquelas pessoas que estão ali, para que tudo isso que a gente busca seja atendido de forma exata, não só para proteger um patrimônio, para evitar um pagamento de imposto necessário, mas até para que todas as vontades de organização patrimonial, distribuição dos bens, aconteça exatamente do jeito que aquelas pessoas que são as donas do patrimônio desejam que aconteça com ele. Sim, a Hold, ela é um instituto que ele é novo, assim, ao conhecimento da população em geral, né? Antigamente não, atualmente as pessoas falam muito do inventário, da doação em vida, e eu gostaria que vocês explicassem um pouco qual que é a diferença, né, do inventário da doação, que é algo que é mais conhecido aqui da população, para a Hold. Qual é a vantagem que tem referente a um inventário? Tá, vamos lá. A holding aqui, quando a gente coloca ela nesse viés de sucessão, né? Ela tem com o inventário. Primeiro, a gente tem que entender o que é esse processo de inventário. Quando a gente tem um inventário, é porque a família, né, o patriarca, construiu o patrimônio em nome próprio, no seu CPF. Então, aquele patrimônio que ele construiu para a família, para chegar até a família quando ele não estiver mais aqui, tem que passar por esse processo de inventário, que eu costumo dizer que é um pedágio, é uma ponte que liga a família e aquele patrimônio. Então, tem que ir aos órgãos ou extrajudicial, judicialmente, e fazer aí esse procedimento que é o processo de inventário. O que acontece no processo de inventário? Por que todo mundo busca evitá-lo? Começou a buscar evitar mais veementemente depois da pandemia. Porque o processo de inventário, ele consegue dilapidar o patrimônio da família brasileira. De 20 a 40% de todo o patrimônio, ele pode ser destinado para pagar o sistema, né, todo esse processo. Por quê, Carol?
Você paga imposto sobre herança, você paga advogado, você paga contador, você paga tabelião, você paga taxas e custas judiciais. E geralmente todos esses valores você tem que despender à vista, no cash. E as pessoas não costumam ter todo esse valor no bolso. Aqui, você trabalha também com produtor rural. O produtor rural tem uma fazenda avaliada a 40 milhões. Hoje, o imposto sobre herança, aqui em Mato Grosso, especificamente, a sua alíquota máxima é 8%. Imagina 8% em cima de 40 milhões. Será que o filho desse produtor tem disponível no bolso? Ah, mas pode vender o gado. Ok, mas aí tem que pedir autorização judicial, então aí já vem algum imbróglio. Então, as famílias começaram a entender que passar por esse processo de inventário é difícil, é doloroso, e os efeitos dele é rebaixar a família de classe social, ou ter que vender aquele patrimônio que ele foi criado, né? Geralmente quem tem fazenda foi criado ali dentro, passou Páscoa, Natal, Ano Novo, Réveillon, levou os amigos para lá para compartilhar, e aí tem que vender aquele amor. É geralmente um lugar especial, né? Tem muito mais a ver com o legado do que só o dinheiro. O dinheiro, eu acho que é o chamariz nessa Sim, situação, né? Que é a questão da economia pós-morte, digamos assim. sim. Mas eu acho que o mais importante da Hold é o legado, né? Eu acho que os produtores, eles procuram justamente por causa disso. E trazendo aqui para a área da posse, a gente vê que o produtor rural, quando ele tem o imóvel dele, que muitas vezes não é devidamente regularizado, e ele quer regularizar, então já é mais interessante regularizar com esse instituto, né? Com certeza. E um dos primeiros pilares do sistema de hold familiar é a organização patrimonial. Então começa por aí, você organiza o seu patrimônio, segrega os riscos para efetivar a sucessão em vida. Mas voltando à tua pergunta principal, qual que é a grande diferença entre um sistema, um processo de inventário e um sistema de hold familiar? Quando você cria essa hold imaginando evitar o processo de inventário, quando você faz a doação, né, das cotas dessa empresa para os filhos, que é aí onde está o ponto e vírgula da hold, você tem uma economia tributária a título de imposto sobre herança enorme. Pode chegar aí até 90% de economia. Então, você vê, hoje é um investimento e ele está disponível para todo produtor, para toda a população brasileira. E ele costuma ser 90% mais econômico do que um processo de inventário. Então, essa está a grande diferença entre um sistema de holding e um sistema de um processo de inventário. E eu ia até complementar uma coisa interessante, que é o seguinte, pensa no efeito desse nível de economia. No Brasil, via de regra, a maior parte da população brasileira costuma construir seu patrimônio muito na parte de imóveis. Se você vem aqui para o lado mais central do Brasil, mais para Mato Grosso, por exemplo, que é onde a gente está conversando, a gente vê que a concentração de terra na parte de fazenda é muito grande. Efeito disso, a concentração de patrimônio, principalmente a valorização dele ao longo dos anos, acaba sendo muito grande. Então, quando você comprou um patrimônio lá atrás, uma terra, uma fazenda, ou qualquer tipo de bem, por algum valor, e o tempo vai passando, aquilo ali vale 10, 20, 30, 100, às vezes mais de 1000 vezes do que aquele valor que você comprou lá atrás. Só que o patrimônio ele vale tanto que quando chega no momento de uma sucessão, de pagar, como a Priscila comentou, imposto, cartório, advogado, registro, taxa judiciária, a família não tem dinheiro. Então acaba acontecendo o quê? Venda dos bens. Venda de um apartamento, venda de uma fazenda, venda de um terreno, tudo isso. Só que olha só, a partir do momento em que você tem 90%, por exemplo, muitas vezes, de economia em uma sucessão, a família não precisa mais vender, não precisa se desfazer mais de nenhum patrimônio. Isso faz com que a próxima geração, os filhos, os netos, consigam manter aqueles bens. E a partir do momento que você mantém aqueles bens, a qualidade de vida, o aluguel, a produtividade e principalmente que você comentou um negócio muito interessante, Carol, que é o legado. A partir do momento que aquele produto do suor de alguém durante toda uma vida, ele permanece na família e ele não é perdido, isso faz com que a próxima geração mantenha o legado, mantenha muitas vezes até a produção que uma fazenda, por exemplo, tem, que uma empresa, por exemplo, tem. Então, tudo aquilo que você passou uma vida construindo de ensinamento, de patrimônio, de suor, por exemplo, que você teve durante toda a sua vida para construir aquilo, você consegue fazer com que a próxima geração não só receba o patrimônio, mas dê continuidade ao teu nome, ao teu legado, aquilo que você deixou de patrimônio imaterial. Sim, eu acho que todo advogado, ele já se envolveu com o inventário, né? No começo, no meio da carreira, ou os especialistas, mas já se envolveu com o inventário e para além, né,
dos encargos tributários, eu acho que é importante a gente pontuar o desgaste emocional. É muito difícil um inventário em que não tem brigas muito grandes familiares, ao ponto de, muitas vezes, deixarem até de se falar. Já vi acontecer crimes, inclusive, Sim. para que fique aquela herança para algum sucessor. Então, eu gostaria também de pontuar a vantagem da hold em relação ao bem-estar familiar e também, tipo, perguntar para vocês como que funciona essa questão do genro, da nora. Porque quando a gente trabalha aqui na prática com o inventário, a gente vê que a grande pedra no sapato ali geralmente é o genro, é alguém que não é da família, que está palpitando, que está chegando nesses assuntos e que geralmente atrapalha muito esse procedimento de inventário, que é conhecido por ser muito longo, muito doloroso e prejudicial financeiramente também. Uhum. Então, eu gostaria de perguntar para vocês qual é a vantagem da hold em relação a proteger o patrimônio até de genro, de nora, de uma fatalidade que possa acontecer. Show, Carol. Teve uma coisa que você falou agora há pouco, que foi a questão de preservar a inexistência, ou seja, não existir mais a briga, o litígio, tudo isso, né? É engraçado que quando a gente fala que o inventário leva aí de 20 a 40% de todo o patrimônio que uma família tem, isso é se não tiver nenhum problema. Se der tudo certo, ou seja, é só o passo a passo. Se tiver um problema, um desgaste, se tiver um IPTU atrasado, pronto. A coisa já começa a demorar. E já abre espaço para ter um litígio, um questionamento, um ponto e vírgula, como a Priscila comentou ali. E a partir do momento que você consegue fazer com que a família utilize um sistema de holding e faça com que não exista mais inventário, não é só o imposto que não existe mais. Não é só a fazenda, o terreno, a aplicação financeira, o carro, a poupança que deixa de ser gasto, que deixa de ser perdido. Tudo aquilo que é um benefício por não existir um inventário, acaba vindo também. Então, se você faz com que o inventário ele não exista mais na família, aquele ambiente onde pode ter uma briga, ele deixa de existir. Então, as pessoas pensam muito assim, não, um inventário, um processo judicial, quem está fora do mundo jurídico, né, o ser humano normal, digamos assim, na verdade, que não vive de terno e gravata, ele pensa que num processo judicial, que no inventário, o que você tem são problemas ali só de processo. E não. A gente sabe que quando você entra no mundo de um processo, são pessoas. São pessoas ali dentro. Então isso faz com que qualquer problema que você imaginar que um ser humano pode criar, ele aparece ou ele pode aparecer dentro de um processo também. Então às vezes você pensa, por exemplo, que você comentou, Carol, tem um genro, tem uma nora ali, e às vezes nem tem. E aí, 5, 6, 7, 10 anos depois, vem um genro e uma nora. Parece um genro e uma nora. Pois é, olha só como é que acontece. Então você pensa na tua condição patrimonial, na tua vida, na tua família, de um modo, e quando você vai ver, 5, 6, um mês depois talvez, a situação muda completamente, a situação muda. E assim, o efeito disso é o que você comentou. Não é só a questão de, e o genro e a nora? Ok, mas qual é o efeito desse problema? Vai ter o quê? Eita, teve um litígio, teve uma bronca. Para vender um bem, precisou que um genro com a nora assinasse, porque meu filho não quis assinar, porque a nora, porque a filha não quis assinar. Ou seja, você começa a criar tanto problema ali dentro que a família acaba se desfazendo. É interessante que a gente começa sempre a conversar com as famílias. Depois você vai conversando, entendendo as famílias, vai sabendo como é que elas funcionam. E a gente sempre costuma virar amigo dos clientes, né? Dos pais, dos filhos, de todo mundo. E a gente sempre pergunta, e você pensa por que você pensa em um sistema de holding para sua família? O que você mais deseja com a família? É engraçado que muitas pessoas dizem, não, eu quero economizar imposto, quero não precisar vender o patrimônio, mas tem muitas pessoas, interessante que quase sempre a mãe, não, eu queria que meus filhos não brigassem. Queria que minha família ficasse preservada. Então a gente vê que muitas vezes o interesse que a pessoa tem não é economizar um dinheiro, manter um patrimônio somente. É também manter a harmonia da família. É manter aquele núcleo, aquele pilar central, que são as pessoas que estão ali, sabe? É porque é um procedimento que lida com dinheiro, com o sentimento e no momento de dor, né? Então, é assim, a mistura perfeita para dar tudo errado. Eu costumo dizer que o processo de inventário, você quer conhecer uma pessoa, né? Herde com essa pessoa, né? E aí você começa a entender realmente aquela pessoa. O processo de inventário, o dano que ele traz para a família, o efeito que ele traz para a família é muito mais extrapatrimonial, eu diria, sabe? E eu acho que todo patriarca, toda matriarca pensa assim, não, mas meus filhos não vão discutir. Ok, mas você está falando isso enquanto você está aqui, ou enquanto você quem está tocando o negócio, né? E vai ter valores ali, porque os filhos vão casar,
vão ter outros filhos e vai se nascer uma nova família. Então, cada um vai defender a sua família ali, né? Essa família vai ser dividida. Quem geralmente costuma segurar a família inteira é o pai e a mãe, né? Ou seja, é os nossos avós. Depois que ali se foi, muitos costumam dizer, na época do vô, todo mundo ia lá, passava o final de semana. Hoje em dia não tem mais isso. E a holding, ela traz esse grande efeito para a família porque é a preservação de um legado. Eu costumo dizer que a holding, ela não é criada para o grande porquê da família. É por quê? Para inventar inventário? É para economizar imposto? Ela é criada, ela é feita no grande para quem? Para quem? Para quem que você faz isso? Para quem que você construiu tudo isso? Será que é só para você? Tenho certeza que não. O produtor rural, eu lido muito com o produtor rural, então por isso que eu sempre, meus exemplos é mais para ele. Ele tá naquela fazenda, ele não pensa só nele. Mentira se ele falar que é. Não pensa. Ele pensa no filho, ele pensa na filha, ele pensa nos netos, ele pensa na esposa dele. Então, é o grande para quem? É o que o Pedro disse, né? A mãe fala, geralmente a matriarca fala, eu quero evitar que meus filhos briguem. É o grande para quem que você está aqui, para quem que você suou o que suou, para quem você renunciou o que renunciou para construir o que tem. E também não é fácil deixar se dividir, e também não é fácil ver que isso, um pouco desse seu grande suor, grande incentivo, vá parar nas mãos de terceiros. Mesmo que esse terceiro seja o seu genro e a sua nora. Falando em genro e nora, é muito bom falar que, mas às vezes eles falam assim, não, o que todo mundo fala, mas doutora, eu ouvi falar que quando você é casado em regime de comunhão parcial de bens, o genro e a nora não herdam. Perfeito. Você tá certo, eles não herdam. Todavia, a gente tem a outorga que o genro e a nora precisa dar para vender aquele patrimônio. E se você recebe esse patrimônio, exemplo, você recebeu esse copo aqui como patrimônio do inventário, de herança. Aí você vendeu esse copo para comprar esse celular. Se você não comprovar esse dinheiro aqui, vai ficar tudo no mesmo Se bolo. mistura, né? O patrimônio se mistura no E decorrer. vamos ser bem francos. Não tem brasileiro, agora que talvez está começando, mas a grande maioria da população brasileira não guarda os seus documentos e não fica ali totalmente anexado o que tem e o que não tem. São poucos casais que casaram e fizeram um pacto ali e observaram o que estava escrito no pacto, né? Eu tinha tal, 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 tal. É muito difícil isso acontecer. Então, a holding, ela traz essa segregação de risco contra terceiros, que a gente coloca algumas cláusulas protetivas, uma delas é de incomunicabilidade, para que não comunique com esse genro e com essa nora, mesmo que o filho venha a óbito, né? Então, tem essa trava, assim, a gente consegue, e é o que eu falo, é o sistema para a família e da família, que vai perdurar durante várias gerações, não é só para o seu filho e para sua filha, vai para o seu neto, para o seu bisneto, para o seu tataraneto, para as famílias que você talvez nem saiba que vai existir lá na frente. Esse é um ponto muito importante, porque as pessoas, elas geralmente elas não pensam na ordem dos fatos, né? Que, por exemplo, pode o pai falecer e em seguida a filha. Sim. E aí, nesse contexto, se não tem filho, por exemplo, né? Então, comunica com o cônjuge ali. Então, essa cláusula de incomunicabilidade é mais nesse sentido, né? Aplicado ao caso que a gente está falando. E tudo que vocês estão falando aí me lembrou muito a história do Silvio Santos. Muito, principalmente, não só pela parte do imposto, que eu quero que vocês falem um pouquinho mais, mas justamente que a visão que nós temos aqui de fora, né, população, é que ele conseguiu, após a morte, deixar uma estrutura. Você vê que, assim, não tem, né, pelo menos, assim, publicado, né, em noticiários e etc., não tem uma fofoca, não tem algo que está destruindo a família. Cada um foi para sua função. A gente tem até noticiado que cada filha está em uma função, tanto no SBT quanto nas outras empresas que ele tem. Então a gente consegue verificar que não houve um litígio ali entre os parentes e etc. Por quê? Porque houve essa organização. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre essa questão, desse outros exemplos, né? Porque a gente gosta de fofoca aqui nesse Instagram. Então vamos Nesse fofocar, canal do vamos falar YouTube, a dos gente gosta outros. de fofoca no Vamos falar Instagram, dos nesse outros. YouTube. Eu acho interessante a gente demonstrar, porque a população ela consegue ver em casos práticos de pessoas até que a gente admira em patrimônios até grandes, como que realmente funciona. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Tá.
Eu vou trazer um outro caso aqui para a gente comparar o Silvio Santos, mas eu queria dizer que o Silvio Santos ele foi muito feliz e muito sábio, não é à toa, porque ele é um dos empresários, um dos maiores empresários desse país e comunicador também, né? O Silvio Santos ele manteve não só as suas empresas, mas ele manteve a sua família, sua organização familiar, o seu bem mais precioso, o seu maior patrimônio. Ele era um cara extremamente família, você via ali. E ali eu vou colocar outra ponta para você, para a gente poder comparar, para quem está ouvindo a gente, acompanhando a gente também. Gugu Liberato, seu grande amigo, né? Um cara também super família, um cara que era extremamente reservado, você não ouvia burburinho dele, tititi dele, mas cada um escolheu uma forma de fazer um planejamento patrimonial, né? Eu já vou falar aqui. O Gugu Liberato, ele escolheu fazer um planejamento patrimonial através de um testamento. Eu nem costumo, né, Pedro, falar que testamento é um sistema de planejamento patrimonial. É onde você vai testar a sua vontade, que muitas das vezes vai ser objeto de discussão. E aí, se você procurar no Google inventário de Gugu Liberato, que vai ter é burburinho, é notícia, é discussão da família. O filho não conversa com a mãe, que não conversa com o sobrinho, que não conversa com a tia, aquela coisa toda, e o patrimônio vai se esvaindo. Agora, Silvio Santos, você coloca lá inventário de Silvio Santos, ninguém sabe falar nada. Por quê? Primeiro que não tem esse grande inventário, né? Tudo já estava organizado e feito aí esse sistema de planejamento patrimonial. Então, ele conseguiu fazer isso. Através do sistema de planejamento patrimonial, ele usou ali offshore, fez a holding aqui e levou para fazer offshore também. E o Gugu Liberato o testamento. E olha só, ambos tinham muito dinheiro, muito patrimônio. Então, a holding, ela não é só para os grandes. Ela é para quem tem conhecimento. Então, se a pessoa está nos escutando agora, ela já não pode falar que não conhecia sobre esse sistema. Então, ela não pode falar, eu vou fazer um testamento. Você acabou de ver que testamento, o Gugu Liberato só vai pagar muito mais caro. Enquanto Silvio Santos, você consegue ter essa estrutura aí, né, Pedro? E uma coisa interessante que muitas pessoas deixam de saber é o seguinte: muita gente pensa, hoje em dia ainda pergunta se o testamento ele vai resolver o problema do inventário. O testamento, olha só que interessante, o testamento ele é um documento feito exatamente para se fazer um inventário. Ou seja, um testamento, ele não afasta o inventário, ele até piora a situação. Porque muitas vezes ele motiva conflitos, né? Sim. Motiva uma briga, e aí a coisa se alonga durante, às vezes, mais de uma vida, inclusive. E além disso, olha só que interessante, quando você faz um testamento, ele não resolve o problema hoje. Ele só vai ser utilizado na prática se der tudo certo daqui a 5, 6, 10 anos. E olha só, imagina o tempo que você tem com esse testamento lá, parado, sem nada acontecer, para ele ser resolvido daqui a 5, 6, 10 anos. Aí o imposto aumentou, o valor dos bens aumentou, agora vai ter que vender o patrimônio. Ou seja, olha só, o testamento, além dele gerar bronca, gerar briga, gerar mais tempo, mais discussão, mais perda patrimonial, ele ainda faz com que nada aconteça hoje e tudo aconteça dentro de um processo de inventário lá na frente. Ou seja, ele faz com que o próprio processo ele seja mais caro. Esse inventário não está ajudando em nada, né? Nada. Mas, inclusive, falando sobre isso, eu penso que o inventário, ele também, as vontades e os desejos, eles mudam, né? No decorrer do tempo. Então, esse inventário é uma forma engessada. A hold, pelo que eu tenho conhecimento, a hold você consegue, no decorrer do caminho, fazer mudanças na hold. Tanto que por isso que é uma vantagem em relação à doação. Sim. Porque, por exemplo, muita gente fala assim, não, eu vou resolver isso em vida, eu vou doar todo o meu patrimônio. Vou doar todo o meu patrimônio para os meus filhos, eu tenho 2 filhos, eu vou doar 50% para um, 50% para outro. Até uma forma também de ocultar um pouco ali da convivente, da cônjuge, alguma coisa. E no final você vai ter algum problema também com essa doação. E eu gostaria que vocês comparassem até com a doação também, porque é uma coisa bem falada. Falar, não, doa que resolve. Doar resolve ou não resolve? Ó, se você for pensar em doar para resolver o processo de inventário, resolve, né? Mas aí você tem que olhar um pouco mais as consequências. Vamos analisar os prós e os contras de cada sistema de planejamento patrimonial, né? Aqui, quando a gente fala assim, eu vou doar meu patrimônio, doutora, mas é com reserva de usufruto, né? Mas você vai perder alguma qualidade ali também de quem é proprietário, certo? E uma das qualidades que você perde é. Ah, não. Primeiro, deixa eu falar. A doação de bens e vida, ela costuma ser tão cara quanto o processo de inventário, tá? Por quê? Porque hoje o imposto sobre herança aqui em Mato Grosso,
até hoje, tá? Se você escutar daqui a um pouco, eu já não sei, porque com a reforma está sendo muito volátil o aumento da alíquota do imposto sobre herança. Então, hoje, o imposto sobre herança é 8% só alíquota máxima no estado do Mato Grosso. Ah, nossa, tem que ser multimilionário para ter isso. Coisa de 3,5 milhões você já bate a alíquota máxima. Então, a gente já tem que começar a entender isso. Quando a gente faz essa doação de bens e vida, é o mesmo valor que você paga em um processo de inventário, você vai pagar hoje. Bom, tendo isso em xeque, então já é um prós aí ou um contra que você deve analisar. Aí, quando você vai para a doação e a gente vai colocar aí, doutor, é com reserva de usufruto. Ótimo, maravilha. Mas se seu filho quiser vender essa casa, ele vai poder. A pessoa só não vai poder entrar lá, mas está vendida. E outra coisa, a gente costuma falar aqui que aconteceu no nosso escritório, teve um cliente que vendeu, doou o patrimônio, né, para os filhos, mas ficou no mando dele, no comando dele. Ok, ótimo. E aí chegou a construtora querendo comprar aquele terreno para fazer aí um prédio e ele precisava vender o terreno. Então ele virou para o filho e falou: "Ó, filhão, tá na hora de vender o terreno lá, porque a gente vai ficar com mais 4 apartamentos e vai ser muito melhor para nós." Ô pai, claro, vamos lá. Só que o filhão estava em meio a um processo de divórcio. E para vender um terreno, o que que acontece, doutora? Você sabe que quando existe aí patrimônio para vender, o cônjuge. Outorga ou chora. É isso O aí. cônjuge precisa anuir com a sua venda. Pois é. E aí simplesmente falou: tudo bem, eu assino. Todavia, no entanto, contudo, eu vou querer isso, 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 isso aqui. Tá? Então, aquela questão, eu vou doar, que eu vou proteger o meu patrimônio até contra genro e nora, você colocou, acabou de colocar a autonomia do teu patrimônio em terceiros, tanto do seu filho e da sua filha, que você não sabe o dia da manhã, quanto do genro e da nora, que não foi alguém que cresceu junto com você, e que talvez você ama hoje, que tá tudo bem hoje, mas a gente não sabe o que vai acontecer com nós, com a gente daqui a um minuto, imagina daqui 10, 15 anos. E uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: quando você encontra alguém que lá atrás só conhecia um sistema de doação para proteger o patrimônio de algum modo, ele fez isso, é muito comum o cliente comentar: Poxa vida, se eu soubesse da holding lá atrás, eu não teria feito a doação. Ou seja, até os próprios clientes eles percebem que eles queriam até não poder não ter feito aquilo. Ou seja, eles percebem o nível de economia, a quantidade de benefícios que você tem e a quantidade de economia que você tem. Até não precisa nem você comparar com o inventário. Quando você compara um sistema de holding até com uma doação, a coisa é muito mais econômica, inclusive, chegando às vezes até os 90% da economia, mesmo você comparando com o sistema de doação. E Pedro, é irreversível. Então, você sai um filho temporão ali, como que você vai fazer? Entendeu? Se deu algum problema, deu um problema de saúde, é irreversível. E a holding não, a holding é mutável, né? Você pode ir atualizando ela conforme vai passar o tempo. E uma questão que eu gosto de falar muito é o que que é caro e o que que é barato, né? Porque aqui a gente vê a doação de bens e vida e o processo de inventário só indo dinheiro, indo dinheiro, indo dinheiro e resolvendo, entre aspas, a situação para agora, para esse filho e para essa filha. Já a holding familiar, ela vem com esse sistema que você pode ampliar para vários outros sentidos e não a ter apenas na sucessão, e não é só para o seu genro e para desculpa, não é só para o seu filho e para sua filha, é para outras gerações que vão vir à frente. Então a gente define assim, um caro e barato. Eu vou investir esse R$ 10, R$ 10 vai me voltar 30. Então foi um investimento. Então isso aqui é muito barato, é um investimento. O caro é assim, você dá lá 30 mil, 40 mil de imposto, 100 mil de imposto e nunca mais vê a cor disso aqui. Isso aqui simplesmente foi para o sistema e para as pessoas que você nunca vai ver na vida. Eu percebo, assim, que na sociedade em geral, isso assim, tanto na vida quanto no escritório mesmo, que há uma grande dificuldade das pessoas saberem a diferença dos regimes de bens. E por que que eu estou falando do regime de bem agora? Porque quando fala de doação, por exemplo, mas ela é separação total de bens do meu filho, né? A nora é separação total de bens do meu filho, então estou doando para ele. Mas se ele vem a falecer, tem um filho, na linha de sucessão, o pai não é o próximo, né? Então, ali, aquele bem, quem vai cuidar daquele bem? A gente esquece que é separação total. Ok, mas ela é herdeira, ela continua sendo Exatamente. herdeira. Em quesito de divórcio, ok, não vai levar ali metade. Mas ela é herdeira, gente. A gente esquece disso.
né? As pessoas não falam muito disso, né, Pedro? Exato. As pessoas costumam esquecer desse detalhe porque todo mundo pensa muito, né, no casamento e a separação. Tá, mas o casamento, ele também gera efeitos em uma sucessão. Ou seja, o seu cônjuge, ele é herdeiro. E o interessante é o seguinte, muitas pessoas pensam, ah, mas eu vou casar na separação total. Aí talvez a coisa tenha piorado, porque agora o seu cônjuge, sua cônjuge, ela é herdeira de 100% daquilo que está ali. Claro, vai dividir com os filhos, mas é herdeira de 100%. Então, muitas vezes, você casar na separação total é até pior, muitas vezes, porque você está deixando todo o patrimônio, talvez, para uma sucessão, para um genro, para uma nora. E olha só que interessante, quando você muda a lógica, ou seja, quando você vai, por exemplo, para um ambiente de um sistema de holding, você sai do mundo da sucessão. Porque pensa, quem é que falece? Quem é que vem a óbito? Quem é que casa? Pessoa jurídica não casa, pessoa jurídica não falece. Ou seja, você muda quais são as leis, quais são as regras, o que é que vai incidir sobre o teu patrimônio. Então, quando você sai do mundo da pessoa física e vai para um sistema de holding familiar, você sai do mundo desse perigo de uma sucessão, de um imposto, você sai do mundo de um problema, uma separação de bens, e você vai para o mundo onde você consegue organizar o patrimônio, proteger o patrimônio, não precisar que ele fique numa linha sucessória com um genro, com uma nora, como a gente estava comentando agora, por exemplo. É você fazer a instituição do patrimônio, institucionalizar o patrimônio familiar. O CPF, ele tem a data que ele nasceu, né? Nasci em tal data, e Deus sabe o dia que eu vou embora. Ok, então ele tem prazo. O CNPJ não tem prazo. Ele vai nascer aqui nessa data e o prazo dele é eterno. A gente vê aí, né, empresas milenares, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que começar a analisar isso. Pô, eu construí um patrimônio, eu tô construindo um patrimônio para minha família. Para agora? Só? Não, eu tenho certeza que não. Porque se fosse para agora só, você ia comprar caneta aqui, usar e acabar. Não, você está construindo uma fazenda. E o produtor rural fala assim: ó, filho, um dia tudo isso será teu. Quantas vezes? Eu falo porque eu sou filha e neta, você já me ouviu falar aqui, e várias vezes, ó, filho, ó, presta atenção, um dia você vai ser dona de tudo isso. Mas espera aí, né? Então, tá fazendo por onde para um dia chegar realmente na sua família? Então, é muito isso que acontece. E trazendo aqui para a parte rural mesmo, que eu acho que é o maior enfoque, o produtor, ele naturalmente ele age muito na informalidade. Ele tem o costume de deixar tudo. Porque, na verdade, eu não vou nem falar que ele vai deixar tudo para a última hora. Eu acredito que ele está mais preocupado no trabalho. Então, no dia a dia que vai consumindo, ele está mais preocupado em produzir, em fazer aquilo dar certo, do que se preocupar com detalhes. Eu mesmo já tive cliente que falou assim: não, doutor, não me preocupa com isso, aí é detalhe. Mas eu acho que a importância da hold nessas questões é justamente porque eu vejo que ela é uma coisa mais racional. Né? A gente organiza de uma forma que fica mais racional, porque quando a gente traz para a pessoa física, além de nascer, morrer, divorciar e etc., tem o sangue, né? Tem a emoção. Quando a gente passa por uma pessoa jurídica, eu acredito que seja algo mais palpável, mais organizado. E nisso eu quero perguntar para vocês: o que acontece se for uma hold que não for bem feita? Por quê? Porque com essa popularização da hold, hoje em dia a gente escuta todo mundo falando: eu sei fazer hold. Eu sei fazer hold aqui, eu sei fazer hold lá, e a gente sabe que não é um sistema simples. Precisa de uma especialidade, precisa de um enfoque mais no empresarial. Eu falo até que o advogado que é de hold, assim como quase todos, ele tem que ter também um lado humano e também ele é um psicólogo, né? Para conseguir montar essa estrutura familiar de acordo com os desejos, as vontades, os legados. Então, eu queria perguntar para vocês isso. Como que funciona essa parte da empresa se a gente quiser desconstruir uma que não foi tão bem feita? Tá. Imagina, aqui tem muito o chamado fake hold, né? O que é Além de fake news, temos fake hold. Fake hold. O que acontece? Quando começou a popularizar muito o nome de hold, começou a ir até mesmo nos campos, né? Olha aqui, doutor, eu vou fazer essa hold aqui para o senhor, tal, produtor rural, e foi lá na fazenda dele, passou uma semana lá e fez a hold pro cara. O que acontece? A gente chega em um momento onde o CNPJ da holding tá ali, a família tá ali e tudo mais, e ele simplesmente colocou a fazenda, integralizou, entre aspas, só no contrato social. Chegou no cartório, no registro do imóvel,
a holding ainda permanece no CPF desse patriarca. Então, essa é a dita fake hold. Você acha que tem, mas não tem. A hold familiar em si. Você tem uma empresa que, tem o teu que nem tem teu patrimônio ali, né? Porque precisa dessa efetivação. E o que acontece com o produtor rural? Por que muitos produtores rurais caíram nessa fake hold? Eu já ouvi alguns produtores rurais, e você também deve ter ouvido falar, do georreferenciamento, né? É o corre-corre do produtor rural, é o georreferenciamento. Mas, doutora, para que eu vou ter o georreferenciamento? Eu não estou precisando vender minha fazenda. E aí a desordem acontece. E quando você não tem o georreferenciamento, quando a sua fazenda não está organizada nesse sentido, você não consegue fazer lá a escritura no registro de imóvel, né, doutora? Então você sabe muito bem disso. Então o advogado para ali e fala, o advogado ou o contador, quem quer que seja que esteja fazendo a hold para aquele produtor rural, e fala, ó, tua família está protegida, você já tem a holding e não vai precisar passar pelo processo de inventário. Mas isso vai acontecer, porque nem a doação de bens e vida foi feita. Então, das cotas, né? Foi feita. Então, a gente tem que analisar. O imóvel que está ali está integralizado? Está lá no cartório de registro de imóvel? As cotas que estão ali foram doadas ou não foram doadas? Porque se as cotas não foram doadas, não foi feita a sucessão e vai ter que passar pelo processo de inventário. Há um misticismo, eu não sei de onde saiu, inclusive, que empresa não passa por inventário. E passa sim, sabe? E passa como qualquer outro patrimônio, porque é um patrimônio que você também tem. Eu até complementar isso que a Priscila comentou, essa ideia de que muita gente pensa que as cotas de uma empresa não passam por um processo inventário. Então, nesse campo da fake holding, daquela holding falsa, já cansei de ver aquelas pessoas que colocam lá o filho com 1%, com 2%, com 5%, e aquele percentual gigantesco, muito maior, que é do dono do patrimônio, o pai, a mãe, fica em nome dele, fica em nome dela. Ou seja, quando a pessoa vem a partir, aquele monte de patrimônio, um monte de cotas, inclusive da própria holding, vai para um inventário igual, vai ser tributado igual. E o pior, a pessoa acha que se protegeu, então ela não faz mais nada. Então ela nem começa, ela nem procura a solução, porque ela nem sabe que tem um problema, porque ela acha que ela tinha, que já resolveu. E aí o tempo vai passando, o patrimônio vai aumentando de valor, reforma tributária aprovada, o imposto quase triplica, que o cenário de reforma tributária é esse. Então, quando a pessoa vai ver, acontece o quê? A família achava que estava protegida e termina precisando vender a fazenda, vender os imóveis que a família tem. E a gente vê alguns absurdos também acontecendo, assim, pelo menos algumas estratégias que levam a gente a ficar sob vanguarda, porque às vezes o estrategista lá do sistema de holding coloca o filho para comprar as cotas, né? Fazer essa fake, né? Essa Fake hold. compra fake, sabe? Compra fake. Compra fake. Então, tá ok, mas a Receita sabe o que o filho tem ou não tem. Vai comprar as cotas que tá ali no valor de 40 milhões de reais. O filho tem uma casa, um carro, né? Então, assim, aí a Receita, a Cefaz pega, vai ter que atribuir ali o imposto sobre herança, multas, cargas, enfim, juros, correção monetária. Eu falo, não deva para o Estado, é pior do que você dever para um agiota, porque vem com tudo a conta ali. Então, assim, a gente tem que ficar muito seleto até em saber aonde procurar, pesquisar realmente. Eu acho que a decisão de fazer um sistema de planejamento patrimonial, seja holding ou qualquer que seja, a pessoa tem que analisar os prós e os contras e o profissional que está ali à frente disso, né? Enfim, eu acho que é isso. É o famoso barato que saiu caro, né? Muito E caro. muito caro. Só para fazer um adendo, o inventário, ele para as pessoas que são mais leigas, o inventário ele vai entrar todo o seu patrimônio. Porque às vezes as pessoas pensam, não, o inventário é só minha casa. Não, o inventário é a sua casa, é o dinheiro que você tem na conta. Inclusive, o banco, de forma bem simples, ele bloqueia praticamente imediatamente. Aí, imediatamente há esse bloqueio na conta, os imóveis, os bens móveis. Inventário, quando dá briga, as pessoas brigam. Eu falo para as pessoas, eles acham que eu tô brincando. Eles brigam, eu já vi brigando por jogo de garfo e faca. Que, não, aquele jogo eu comprei em tal cidade, ele é meu, então acontece isso mesmo. Sim. E eu gostaria, assim, de entender qual que é o melhor momento para você fazer hold. Eu tenho muita dificuldade em entender, por exemplo, e a pessoa que não tem patrimônio? Ah, eu tô começando a minha vida. Porque
acredito que, até queria saber isso, o que que são as pessoas que mais procuram vocês para fazer hold? Então, no começo da minha vida, eu vou comprando meu patrimônio e depois eu faço a minha hold, qual que é o melhor momento para eu começar a me organizar para fazer uma hold? Essa é a pergunta muito interessante, Carol. E a resposta é a seguinte: qual o melhor momento para eu começar a fazer a minha hold? Ontem. Ai, meu Sempre. Deus. Você aí que tá preocupado. O momento foi ontem, já passou, mas ainda dá tempo? Dá Ai, tempo. meu Mas Deus. por que que a gente diz Só não pode que. morrer até lá, viu? Exatamente. Por que que a gente diz isso? Ponto é o seguinte: o que que eu aprendi aqui depois de colocar a mão, de mexer, acho que mais de 100 holds, por exemplo, de patrimônio das famílias. A holding, hoje, ela sempre é mais barata do que o sistema de holding amanhã da família. Ou seja, mesmo que você tenha, não, tá tudo bem na família, dá para fazer daqui a pouco é mais caro. Daqui a pouco vem reforma, daqui a pouco os bens aumentam de valor, daqui a pouco você está mudando de patrimônio. Então, quanto antes você começa a fazer, sempre é melhor, sempre é mais Peraí, e o barato. daqui a pouco, assim, já teve clientes nossos que, assim, tava tudo bem. E aí, deu alguma coisinha, teve que ir pro hospital. Doutora, pelo amor de Deus, faz a hold do meu pai agora. E acha que, assim, que fica pronto em um segundo, e não é. Pode É, continuar. exatamente. Eu tava lembrando aqui o seguinte, que teve um caso de uma família que chegou, acho que eram 5 irmãos, se eu não me engano, e aí passaram pelo inventário do pai, todo o dinheiro que o pai tinha deixado foi gasto, tiveram que vender alguns imóveis e ainda juntar, raspar o tacho dos 5 irmãos. Só que a mãe também tinha a outra metade do patrimônio e não tinha mais dinheiro para fazer o inventário da mãe. E aí eles chegaram assim, ó, doutor, vamos fazer a roda, a gente quer fazer a roda da minha mãe, é porque a gente não quer mais passar pelo inventário. E a gente conhecendo, primeira conversa, e aí, como é que tá a situação? Quais são os bens? Não, mamãe tá na UTI agora. Mamãe tá na UTI. E assim, eu não me lembro quantos, mas eu acho que eram uns 20, 30 imóveis, eram muitos bens. Então, na prática, se você deixa para o daqui a pouco, e o daqui a pouco não precisa ser daqui a um ano, não. Se você pensar numa aprovação de uma lei, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo agora de reforma tributária, poucas semanas ou poucos meses já fazem um efeito muito significativo. Imagina por uma virada de dia, de 11h59 para meia-noite e um, de repente vem uma nova aprovação, daqui a pouco o imposto sai de 1 para 10, de 2 para 20, a coisa é muito pesada. Então esse daqui a pouco ele pode ser muito prejudicial por conta de uma aprovação de uma lei, por conta de uma questão da reforma tributária, de uma tributação, por conta de uma questão familiar. Uma briga do filho com a filha, uma briga do genro com a nora, uma briga, um problema de saúde, uma aprovação de uma resolução, de uma norma, de qualquer coisa. E eu repito, esse momento que a gente está vivendo agora de reforma tributária é um momento em que as coisas estão acontecendo quase de uma hora para outra. Então, o daqui a pouco, talvez não seja tarde demais do ponto de vista de dar ou não dá para fazer, mas seja tarde demais do ponto de vista de, eita, eu podia ter gasto muito menos, agora eu vou ter que gastar mais. Então, respondendo a sua pergunta, Carol, o melhor momento para você fazer a hold é sempre hoje, quanto antes, na verdade. E assim, não precisa. As pessoas pensam assim, hold, um elefante branco. Não precisa disso, isso é pra gente que já tem dinheiro, ou gente que já tá lá, já tem seus 70, 80 anos. Não, 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 não. O que que a gente começa a entender? A holding, elas são para as pessoas que querem começar organizadas também. Entendeu? Então, assim, não tenho um patrimônio, eu já vou comprar um apartamento. Vamos abrir um sistema de holding? Vamos comprar um apartamento? Já deixa a holding comprar esse apartamento, né? Deixa a holding estar lá no registro de imóvel. Não, mas eu quero a casa no meu nome, né? O sonho da casa própria. Deixa a sua holding ter essa casa própria. É isso que a gente fala. Porque quando você começa de forma organizada, você não vai ter que gastar ali um pouco para reorganizar esse patrimônio, né? As pessoas que já têm patrimônio, o que que a gente tem que fazer? Tem que tirar do CPF e levar para dentro do CNPJ. A pessoa que não tem patrimônio e quer construir agora, você já nasce esse patrimônio diretamente no CNPJ. Então, já isso já minimiza os gastos ali da família. Então, assim, quer começar de forma organizada, comece com um sistema já de planejamento patrimonial. Por quê? Falando aí sobre o inventário, a gente tem que ter, e sobre a reforma tributária, a gente tem que ter em xeque o seguinte: o inventário hoje no Brasil, ele é muito barato. Mas como assim, né? Se leva de 20 a 40% do patrimônio, mas as pessoas olham o 8% que está lá no imposto de soberança, que é a alíquota máxima. Por que que ele é barato? Comparado com os outros países, né? Estados Unidos, por exemplo, é 40%.
Chile aqui é 25% imposto sobre herança, né? Tem outros países, na Inglaterra 60%. Então as pessoas falam assim, ó, de 8 para 40, 60% é barato. Concordo. Só que todo o processo, o sistema, né, do processo de inventário, ele te tira de 20 a 40%. E por que que isso aqui está levando em xeque? Porque as pessoas lá nos Estados Unidos, se você chega lá para comprar um apartamento, eles não vão perguntar o seu CPF, vão perguntar o seu CNPJ, porque elas entenderam que deixar patrimônio em nome próprio é querer que o governo seja o seu herdeiro, dividir o patrimônio com pessoas que você não conhece. E o Brasil está caminhando para isso, né? O Brasil está caminhando para isso. Hoje, com a reforma tributária, está muito em foco a reforma tributária. Tá bom, a reforma tributária, ela determinou que os estados, eles fossem a sua alíquota progressiva, né? Porque tinha estados que tinham uma alíquota taxativa, São Paulo, 4%, por exemplo, né? E ali a reforma tributária falou, olha, agora todos os estados precisam fixar a alíquota progressiva. O que que é? 2, 4, 6, 8, conforme ali o valor que vai ser dado. O que que acontece? Em paralelo à reforma tributária, há outras, né, normativas para que aumente esse imposto sobre herança, que hoje o alíquota máxima é 8, e tem algumas propostas que vai para 16, outras para 20, e a que está mais na ponta de ser aprovada é a que vai para 21%, ou seja, de 8% para 21%. É um pouco mais do que 2 vezes mais, né? Tá quase triplicando, na Quase verdade. E isso é triplicando. só o imposto, né? Só Só um o imposto. imposto. Então, as pessoas, elas ficam muito focadas. Ah, vou comer a picanha, não vou comer a picanha. Nossa, o café tá caro ou não tá caro? Mas tá, o que que eu vou fazer hoje? O que que eu vou fazer agora? O que que tá acontecendo para quem tem patrimônio? A gente tem que entender que a gente saiu. O Brasil tá assim, tá com uma crise. E como que o Brasil vai arrecadar dinheiro para pagar o que precisa ser pago, né? Através de imposto. Eu falo, o Estado, ele não trabalha. Gente, o Estado não trabalha, ele arrecada dinheiro. Ele é o maior arrecadador de dinheiro que tem, através do imposto, através do patrimônio, através do trabalho que você tem. Então, se hoje o processo de inventário é caro, aprovando a reforma, foi aprovada a reforma, mas toda a regulamentação dela sendo aprovada, você ter patrimônio no seu nome é você dar um tiro no pé. E eu gostaria de falar que não é simples transferir um imóvel. Todos falam, não, doutor, eu vou transferir aqui para fulano de tal, tá, vamos ver a matrícula. Quando a gente fala de imóvel urbano, às vezes ainda é um pouco mais simples, mas quando a gente traz aqui para o imóvel rural, é muito complexo. Porque geralmente tem crédito rural, tem financiamento, tem a questão do georreferenciamento, que a doutora Priscila bem pontuou, que não é simples de envolver. Para quem não sabe, o georreferenciamento é um cadastro do imóvel no INCRA, tem que ter todas as medidas corretas, não pode ter sobreposição, tem que ter carta de confinante, o cartório tem que aprovar para averbar na matrícula, tem muita pendência. Isso foi uma forma muito rasa, né? Tem muita pendência. Então, não é simples você regularizar um imóvel nem urbano e nem rural. Então, aí a gente já consegue ter uma noção que não é simples fazer a holding. Só pela base ali, te tratando de imóvel, a gente vê não é simples de fazer uma holding. E aí eu gostaria de saber de vocês. Eu sei que é muito relativo, mas se tiver os documentos todo organizado, consegue fazer uma holding em quanto tempo? Estou desesperado, meu pai está morrendo. Os imóveis estão regularizados a ponto de transferência. O lapso temporal é muito longo. Como funciona essa parte de tempo? Porque o cliente ele quer saber, né? Ele quer saber quanto que vai ter resolvido e se isso vai ser tão moroso quanto um procedimento, né, mais antigo de inventário, etc. Sim, tá tudo certinho, de 2 a 4 meses a gente consegue Bem entregar o rápido. sistema de Nessa planejamento média. patrimonial. Exatamente. Bem rápido, Exato. bem rápido. Mas tudo certinho, tá? Tipo, tudo, não me certinho. vem. É porque, assim, tem muitas pessoas que elas acreditam que o imóvel tá totalmente regularizado, tá? Então, quando você vê, não tá. Pessoas que fizeram o gel, mas não averbou o gel. E averbar demora muito. Entendeu? Pessoas que foram lá, compraram a casa, tá lá no cartório de notas, mas não levou para registro. Entendeu? E aí eu peço a matrícula, tá, a matrícula tá no teu nome? Tá, pegou a matrícula, tá no nome de outra pessoa ainda. Entendeu? Então, assim, a gente tem que começar, que a gente fala muito, tá, Carol? Organização do patrimônio, a gente fala muito em construir, né? Todo mundo, você vê pessoas falando todo momento como ganhar dinheiro, como investir, como construir, como fazer dinheiro.
mas a gente não vê muitas pessoas falando como preservar isso, como organizar o patrimônio, como segregar esses riscos, o que fazer com isso que você construiu, sabe? Por isso que o meu trabalho do Pedro, ele é muito voltado para a educação patrimonial de fato. E acho que é até um pouco teu, sabe? Sim. Voltado para essa educação patrimonial, para trazer para a população brasileira começar a observar e abrir os olhos para aquilo que tem. Poxa, tem uma fazenda, tem um georreferenciamento e não foi averbado, porque simplesmente deixou passar. E assim, os danos que isso pode trazer se um MST entra lá dentro. Você tá sem o georreferenciamento. Você tá entendendo? Ah, mas nunca vai acontecer comigo. Gente, o que nós advogados, a gente vê cada coisa que eu falo, meu Deus do céu, coitada do fulano. Tinha tudo perfeito, né? E é muito, assim, entre aspas, simples, né? É trabalhoso, mas não é aquele bicho de 7 cabeças. Então a gente tem que começar a nos formar também patrimonialmente, sermos educados patrimonialmente falando. Eu acredito que falta muita informação, né? Quando eu trago aqui para a parte de regularização, eu vejo assim, nossa, é triste de você ver que a pessoa ela não tem o mínimo conhecimento. Acho que isso eu atribuo até muito a responsabilidade aos nossos órgãos que não fazem essa campanha de informação. Porque muitas pessoas acreditam, e muitas pessoas ainda acreditam que comprar um imóvel é um papel escrito à mão. De fato, isso acontece. Então, eu acho que essa parte de informar até a questão de tirar que a hold é esse bicho de 7 cabeças, que é uma coisa extremamente cara, que é uma coisa extremamente difícil, é muito importante. Nessa instabilidade que a gente vive, nessa insegurança jurídica, nessa insegurança financeira que a gente vive aqui no Brasil, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Tá num ponto que a gente fica sem essa confiança de falar, não, dessa forma aqui vai dar certo. Então, eu acho que essa organização patrimonial é importantíssima. E quando fala de caro, eu tenho que mencionar, principalmente para a pessoa mais leiga, que uma ação judicial aqui no Mato Grosso, só de taxas e custas, você pode pagar R$ 97.000. Sim. Isso é quando você entra com a ação. Não é todo mundo que tem direito à justiça gratuita. Então, você pode pagar R$ 97.000 E de levando para taxas e custos. inventário, ah, mas eu não tenho dinheiro. Quem tinha é meu pai. Ok, mas você está inventariando um patrimônio de 100 E milhões, muitas vezes 50 E milhões. muitas vezes o entendimento é que, como o seu patrimônio é muito grande, você não tem direito à justiça gratuita. Sim, Mesmo que você não tenha liquidez, né? Mesmo que você mesmo não não tenha tenha liquidez. liquidez. É claro que isso a gente discute, briga, mas muitas vezes é o entendimento ali, primeiro, de que, não, você é o tamanho do patrimônio que você tem, mas o patrimônio está lá, eu não estou lucrando com Sim. isso, sabe? Então, essa questão da informação, eu acredito que é muito importante, e eu quero deixar aberto a vocês, se vocês querem falar, pontuar mais alguma coisa. Eu sei, eu vou dar um spoiler, que tem umas novidades aí mais pra frente, que eles têm um projeto muito legal, que eu vou até comprar esse projeto. Posso falar muito, que eu sou meio de contar a história aqui das pessoas. Então, eu quero deixar aberto para vocês poderem pontuar algo que vocês acham interessante, deixar o canal de comunicação de vocês. Show, Carol, show. Eu pontuaria mais um ponto aqui que a gente comenta muito, que é o seguinte: a gente comentou aqui a partir de que momento é, é, é aquele melhor momento para você fazer um sistema de holding, né? Que é o quanto antes, na verdade. Se eu não fiz ontem, o melhor momento é hoje. E um outro ponto que eu acho importante a gente comentar é qual é o tamanho do patrimônio. Muita gente pergunta isso, que a partir de quanto vale a pena fazer um sistema de holding. E o interessante é o seguinte: com todo cliente que a gente conversa, que tem um pouco mais de patrimônio, ele comenta: poxa, se eu soubesse disso, eu tinha começado lá atrás, quando eu só tinha um imóvel, quando eu só tinha um terreno, quando eu só tinha uma casa. E muitas pessoas pensam: ah, não, eu só tenho uma casa, só tenho um apartamento, eu tenho um terreninho pequeno, eu tenho uma fazenda muito pequena. Olha só, o cara que hoje ele é muito grande, aquela família que hoje tem mais patrimônio, ele não começou daquele tamanho. E ele percebeu que era melhor ele ter começado quando ele era pequenininho. Então, aquele que é pequenininho, ele é o melhor, é a melhor pessoa, é o melhor momento que a pessoa tem para construir um sistema de holding. Porque é aí onde você consegue construir, colocar o teu patrimônio dentro, você não precisa nem colocar mais o patrimônio dentro do teu cofre. Se você pensa em construir o teu cofre patrimonial, um sistema de holding para a tua família, a partir do momento que você está começando a construir o patrimônio, você agora tem todas as tuas barras de ouro, teu patrimônio nascendo já dentro do teu cofre. Então fica tudo muito mais barato, tudo muito mais rápido, tudo muito mais simples, tudo com muito mais benefício
para a família. E isso vende bem, né? Eu vejo assim, quando a gente tem algumas reuniões empresariais, com algumas coisas assim, quando eu vejo, isso é a minha impressão. Quando eu vejo assim, tal coisa WF Hold, você já fala, nossa, eles são organizados. Você Sim. já fica até Sim. querendo fazer negócio com aquela pessoa e tal. Porque a organização, ela vende muito bem, né? Tanto em questões de negócios, com empresas e etc., como até do produtor rural. Demonstra a organização ali, que você não tá ali fazendo aquilo um hobby. Aquilo Sim. Sim. está organizado. Eu vejo que a Holt também tem esse efeito positivo socialmente, uma aprovação social de organização, de que você está organizado e isso atrai investidores também, Sim, né? as instituições financeiras, inclusive, elas preferem quando esse produtor rural já tem esse planejamento patrimonial. Por quê? Porque ele sabe que está estruturado, sabe que é impossível. Geralmente, produtor rural, a sua grande maioria já está ali na casa de 70, né, 80 anos. Então, eles conseguem alavancar os valores ali a título de investimento para se fazer dentro do patrimônio. Então, é muito melhor para esse produtor rural. Muitos produtores rurais ficam assim, mas eu estou no meu CPF, e doutor, eu preciso pegar um investimento num banco, e daí se eu não tiver lá a fazenda no CPF, como vai fazer? Vai fazer que você vai tirar muito mais ainda, você vai conseguir muito mais investimento junto àquele banco, porque algumas instituições, conversando com alguns gerentes, eles falaram, doutora, eu perdi, a gente teve uma crise, entre aspas, aqui dentro da cooperativa, né, no interior aqui de Mato Grosso, porque veio a época da pandemia, vários produtores, infelizmente, foram embora, e aí a família ficou totalmente desestruturada, e geralmente o produtor também é muito individualista nesse sentido, o filho não sabia de nada e não conseguiu arcar ali com os valores, né? Então ficou ali dívidas pro banco. Então, assim, atrai muito mais investimento. Mas você falando ali, doutora, do que eu queria pontuar um pouco mais, é falar que o sistema de planejamento patrimonial, o sistema de holding familiar, ele, eu costumo dizer que ele não é mais uma escolha, tá? Ele é uma necessidade. Ele é a melhor ferramenta que você tem. Ali, para o produtor, eu falo, é a melhor ferramenta que você tem para dentro da sua fazenda, é fazer o sistema de holding familiar. Mas eu não vou ser tão individualista e pensar só no meu cliente, que eu mais atuo, mas eu diria que todos que estão nos ouvindo, a sua melhor ferramenta, se você quer pensar no seu futuro, se você quer construir um patrimônio, se você quer ser alguém organizado, até mesmo para si, faça o seu sistema de planejamento patrimonial. Priscila, não tenho nada. Perfeito. É o teu momento, é a tua hora. Porque quando você for construir aí tua casa, você já vai fazer tudo dentro de uma forma organizada. Porque deixar como tá não dá, tá? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, só no com o Zeca Pagodinho. Com a gente, na nossa realidade, tem que ser, tem que fazer, não pode deixar para o governo. Eu fico assim, eu não sei se é só eu que não gosto de dividir o que eu tenho assim com o Estado, mas se você também é uma dessas pessoas, haja o quanto antes. E uma coisa que a gente deixou passar batido, Pedro. A gente fala muito em filho, fala muito em nora. A gente fala muito nas pessoas que estão ao lado do produtor rural. Mas o sistema de hold é uma autoproteção para si também, para o patriarca e para a matriarca. Então a gente tem que entender que quando há o processo de inventário, tudo bem, a matriarca, o patriarca ali não vai ser herdeiro, mas talvez vai ser meieiro, né? Porque quem herda não meia, quem meia não herda. Isso aprendi na faculdade, nunca esqueci. Então vai ser meieiro. Ah, doutora, mas eu não vou pagar o imposto de herança sobre esse valor porque eu construí junto com meu marido. Perfeito. Mas o patrimônio inteiro vai ser instrumento, objeto de um processo de inventário. Então as consequências, os efeitos, vai cair em cima de você. Você já tentou ser sócio do seu filho, da sua filha, com os genros e noras? Então, assim, pai, eu tô precisando pegar o bezerro lá, ó, que tô sem dinheiro. Mas, filho, o bezerro é para engorda. Eu tô engordando pro frigorífico. Não, pai, eu tenho que vender já garrote. Então, começa a ter até esses entraves. Então, o sistema de holding, ele consegue preservar o seguinte: os filhos só podem ter acesso ao patrimônio enquanto os dois não estiverem mais. Enquanto um permanecer, ele vai conseguir ainda ter a autonomia absoluta daquele patrimônio. Isso é muito importante para o produtor rural e para qualquer pessoa, né, Pedro? Sim, exatamente. E um último ponto que eu acho interessante a gente colocar é o seguinte: quando você pensa em até mesmo uma doação, você não precisa nem pensar no processo inventário. Quando você pensa ou em um inventário ou uma doação, enfim, uma sucessão patrimonial,
A próxima geração, ela só recebe o patrimônio depois que aquele imposto está pago, que aquelas taxas estão pagas. É interessante porque muitos impostos no Brasil você recebe e aí você paga o imposto. A lógica é invertida. Você paga para receber. Ou seja, se você não pagar, você não recebe. E com esse aumento de carga tributária que a gente está tendo agora aqui no Brasil, poucas pessoas sabem disso. Mas com esse aumento de carga tributária agora, quem deixar o seu patrimônio precisar ir para uma sucessão por inventário ou para uma sucessão por uma doação, esse patrimônio não vai chegar nos filhos. Vai acabar sendo vendido para que as taxas de imposto, advogado, cartório, registro, tudo acabe sendo pago. Exatamente, o inventário ele é muito oneroso, né? A gente vê assim que é surreal, que é o imposto, mas o advogado, tá? Que não tem como, e o advogado vai te cobrar barato, não, tá? Verdade. Mais o advogado e mais as taxas, custas, e não só taxas e custas. Primeiro, que essas taxas e custas, eu bato muito nesse assunto porque é uma coisa que muita gente não sabe. Essas taxas e custas, elas podem ser pagas aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso no máximo em 6 vezes. E você ainda tem que comprovar que você não tem condição de pagar à vista, senão não defere em 6 vezes. Então, imagina só se está tendo que pagar o imposto, se você não pagar o imposto, o processo não anda. Então, você fica ali com tudo preso. Essa divergência familiar. Vender o patrimônio em processo é você vender com deságio. Com deságio, porque, inclusive, quem tiver, eu quero comprar. Sim, é o tal chutar cachorro morto. Você já chutou? Cachorro morto. Então, assim, as considerações eu acho que foram extremamente relevantes. Eu quero muito agradecer a presença de vocês. Nasceu o nosso primeiro episódio. Tinha que ser a Priscila, eu preciso falar isso aqui. Tinha que ser a Priscila, a gente já tinha essa conversa muitos anos antes, mesmo antes de eu pensar em ter um podcast, em outros contextos, eu sempre falei que o primeiro ia ser com ela, estou aqui honrando a minha palavra. Agradecer também ao Pedro. Para quem não sabe, eu vou contar para vocês mais uma fofoca. Eu tô achando que esse podcast vai ser de fofoca, hein? Os dois são um casal, sim, um casal diamante que a gente brinca, o diamante da Hold. E eu queria agradecer muito a presença de vocês. As portas estão abertas para novos projetos, para o que vocês acharem relevantes. E queria que vocês. Primeiro, eu queria entregar para vocês uma lembrancinha, pedir para o Luciano me ajudar. Sim. Enquanto isso, vocês vão divulgando onde as pessoas podem entrar em contato com vocês para dar prosseguimento na holding deles. Show, perfeito. Olha, a gente sempre costuma comentar que em qualquer pessoa que tem algum patrimônio, que ama a sua família, busque sempre proteger a sua família dos efeitos de um processo de inventário. E o que você mais precisa para isso acontecer é de informação. Então a gente sempre está divulgando muita informação sobre imposto, carga tributária, tudo que vem acontecendo no Brasil e como você se proteger disso. Então, para ter acesso a essas informações, só acessar lá o YouTube, Pedro Vanderlei com WY e o Instagram, @Pedro H. Vanderlei, também com WY. É isso aí. Eu sou praticamente igual ali, só que eu falo de mais um pouco sobre holding rural, né? Então eu tô ali quase todos os dias no Instagram, Priscila Ziliani, e também no YouTube, Priscila Ziliani, levando aí informação, porque eu acho que, antes de tudo, a gente tá precisando de informação, então a gente veio com essa carga para te deixar informado de tudo antes de dar aí esse grande e importante passo, mas que não seja tão demorado, porque a gente já viu as consequências. Mas antes, Carol, de você entregar as lembrancinhas, que eu também tinha uma para entregar por aqui, mas o meu querido noivo deixou no Uber. Mas tudo bem. Casal, gente. Mas não tem problema, a gente já volta aqui um segundo para trazer tem olha só. Tá tudo certo. Mas, Carol, eu queria agradecer, eu tô honrada pelo convite. Eu lembro que a gente conversava disso em 2019, 2020. Você me convidou e eu fiquei lembrando, assim, eu lembrei da gente indo na casa da sua tia, vendo um espaço, você arrumando lá toda o lugar onde ia ser, onde ia acontecer. Não tinha nome, não tinha nada, mas tinha um sonho, né? E hoje a gente está aqui realizando esse sonho juntas. E eu não gosto muito de falar, para quem me conhece, sabe? Eu choro, gente. Eu não gosto muito de falar de feminismo, sororidade feminina, porque eu acredito muito nas atitudes. E eu acho que a gente representa muito isso. Já dizia a nossa querida Marília Mendonça, que sempre foi palco dos nossos encontros, que quando uma quer crescer, às vezes a gente é escada para uma. Então, acho que nós duas, com Thalissa também, a gente
representa muito isso, porque, para quem não sabe, a Carol falou umas fofocas, eu vou contar também. A gente tem no nosso WhatsApp, a gente tem um grupo chamado Um Pouquinho Todo Dia, que quer dizer que cada momento que você teve uma conquista, que você está pensando, coloca lá e vai melhorando um pouquinho a cada dia, para a gente chegar nisso aqui, ó, na realização de um sonho. E tô aqui embargado, porque é uma felicidade tremenda ter uma amiga lá do Colégio Salesiano de São Gonçalo e tá aqui desfrutando desse sonho realizado. Muito obrigada mesmo. É, porque as pessoas, elas costumam achar que as coisas são de um dia para o outro, né? Eu achei muito interessante você pontuar isso, porque as pessoas falam assim, ah, não, começou ontem, nossa, já tá desse jeito, já conquistou isso, já conquistou aquilo, já tem seu próprio escritório, etc. Mas as coisas levam tempo, essa fala da doutora Priscila é muito importante, porque demonstra um plano lá de 2019, não era um podcast, na verdade, era outro contexto, mas é um sonho sonhado ali, A2, A3, né? Porque a gente não pode deixar de incluir a doutora Thalissa, que vai vir aqui falar sobre aposentadoria rural. E é um sonho sonhado junto e que é construído ao longo do tempo. Então, eu gostei muito de você adentrar esse assunto justamente para mostrar que as coisas levam tempo, não é de um dia para o outro. Sim. Mas eu tenho aqui uma lembrancinha para vocês dois, que a intenção é de, além de agradecer a presença, é também de demonstrar um pouco do que a gente tem no nosso Mato Grosso, que é muito rico. Então, aqui a gente tem uma cachaça que quem me conhece sabe que não poderia ser outra coisa. Uma cachaça feita aqui em Cuiabá. É bem interessante que é feita aqui em Cuiabá. Tem um grupo familiar. Como vocês têm hold, eu já vou identificar. É feito por um grupo familiar. E que eu queria presenteá-los. E que façam um bom proveito na casa nova. Eu já estou contando tudo aqui. Isso aqui está parecendo mais um podcast de fofoca. E agradecer a todos os telespectadores a presença de vocês. E sigam a gente, curtam e muito obrigada. Vamos aproveitar, Carol. Olha só. Legal, Cheers, legal. amor. Ó. Cheers. Obrigado, Carol. Estaremos aqui trazendo. Com toda certeza. Já estou me convidando para o próximo. Valeu, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.